Então tá, vamos começar. Boa noite, pessoal. Eu sou Maria Elisa, sou estudante de agronomia aqui do IF Sul de Minas, Campus Machado. Sou integrante do NEAP também, Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica. Em nome do NEAP, eu agradeço a presença de todas e todos hoje no nosso encontro. E a nossa palestra de hoje vai ser com o Juliano Carlos Ferreira, que é cafeicultor orgânico e inspetor de certificação na COPFAM, Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região. Ele iniciou seus trabalhos na cafeicultura em 92 e em 2001 conheceu o sistema de produção orgânico. Em 2004, teve seu primeiro talhão de café certificado e em 2010 iniciou a prestação de serviços na COPFAM, como inspetor interno de qualidade. Bom, o NEAPO agradece todo mundo na participação de hoje e eu queria fazer uma breve homenagem para o Dia Internacional de Orgulho LGBT. Que é muito grande o nome agora. E eu vou ler uma postagem da ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, que fala assim: agroecologia significa sociobiodiversidade. Por isso, a nossa luta passa pela defesa de todas e todas as formas de existência. É um projeto político que inclui as mulheres, as juventudes, os povos pretos e de terreiros, os povos indígenas e as comunidades quilombolas, entre outras entidades. Isso compreende também a defesa da diversidade sexual e de gênero. Se tem machismo, homofobia e racismo, não é agroecologia. Bom, gente, quem quiser fazer alguma pergunta para o Juliano, pode usar a ferramenta de levantar a mão, ou pode mandar no chat também, que eu vou passar a pergunta para ele. Eu passo agora a palavra para o Juliano, e uma boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui contribuindo para esse projeto muito, muito bacana, que nós estamos muito precisando, né? Hoje é muitas dificuldades na agricultura, na região nossa, na cafeicultura. A gente que iniciou o trabalho de orgânicos, na área agroecológica, anos atrás, como que hoje no trabalho, são muitas dúvidas. Tem muita gente, muitos produtores que até são agroecológicos, mas perdem algumas oportunidades de negócio, de estão certificando suas áreas, falta de conhecimento, de procura, de assistência. Então eu vejo que esse trabalho nosso, ele não para, ele não vai parar. Então é buscando melhoria. Hoje questões políticas, questões climáticas, questões de mercado, de ameaças, assim, tudo é ameaças, mas o que eu vejo aqui eu comento muito com a minha família, tudo de ruim, se tira uma coisa boa, um aprendizado. Infelizmente, né, tem essa pandemia que está vitimando tantas pessoas. E no campo, na colheita do ano passado, até que foi mais tranquilo, esse ano já está mais preocupante. Então, pedir a Deus para que tudo dê certo e que a gente caminhe nesse trabalho, né? Onde a gente tem que ter muito planejamento, tanto econômico, social e, no modo geral, nas propriedades. Então, hoje, como a Maria disse, a Lia disse, eu já estou há um tempo na cafeicultura, né? Eu conheci o orgânico há 20 anos. Então, dentro desse período, nós tivemos em 2004 o primeiro talhão certificado, só que na época, vamos dizer assim, a gente não entra na cafeicultura orgânica, agroecológica, por financeiro, princípio, é ideologia. Eu acho que começa no coração, vai
para a cabeça, para o pensamento, e depois a gente vai para o campo. Então, assim, é uma ferramenta que é uma construção. Porém, hoje os custos são altos, então a gente tem que ter um bom planejamento para que tudo dê certo. No passado, tivemos que desistir de áreas da certificação por questão de custo, por questão de dificuldades na família. Não foi só aqui na questão dos particulares aqui pessoais, mas foi no modo geral. A agricultura orgânica no passado, ela teve alguns problemas. Se confundia deixar de uma área, deixar de cultivar, de manejar, comprar orgânico, né? Então, o que acontecia? Tinha um termo que até hoje está melhorando muito isso. Tem várias propriedades que estão altamente evoluídas, sim, altamente produtivas com orgânico, custo baixo. Porém, no passado, teve várias propriedades que era conhecido como o largânico, né? Eu largava, eu deixava, aí chegava as contas, eu precisava da renda, eu dependia daquela cultura para mim sobreviver, né? Para minha subsistência. Então, foi uma caminhada. Relatando um pouco da experiência pessoal, um ano antes da gente certificar uma área, a primeira área em 2004, eu tive a oportunidade de fazer um dia de campo no Instituto em Machado, que na época era a escola agrícola, de custo de produção. Era voltado para a cooperativa na época. E na cooperativa nossa, estava começando a cooperativa, né? Era uma associação. Então a gente tinha muita história. Em 2003, a gente se reunia numa garagem. Então era tudo terceirizado, o conhecimento era muito, muito baixo. Mas com todas as dificuldades, a gente foi procurando aprender um pouco, né? O que é custo, né? Porque até hoje, o que eu vejo a dificuldade aqui na região? Geralmente o produtor, ele compra um insumo, ele paga uma mão de obra, um frete, uma prestação de serviço, uma terceirização, ele não põe o salário dele, ele não põe na conta o que ele precisa no ano, o que ele precisa da renda dele. Então, esses custos básicos ficam deixados de lado. Aí, às vezes, o que é muito comum para o pessoal que está formando, para o pessoal que vai prestar consultoria, principalmente o pessoal mais velho, se eu for marcar tudo na agenda, tudo que eu gasto na minha lavoura, a lavoura de café, né, no caso nosso aqui na região, que é a principal fonte de renda, não se paga, porque se for por tudo que eu gasto, não se paga. Só que a gente vê, felizmente, né, que se paga. Então, às vezes a gente vê propriedades aqui no meu bairro, mais ou menos há 40 anos atrás, tinha 6 proprietários. Hoje tem 100 famílias. Então, foi feita uma distribuição, né? O pessoal foi... Antigamente, as famílias eram grandes. O meu avô, ele tinha 2 propriedades, até média. Aí eu até brinco, né, que hoje são 16 sítios, porque foi 16 filhos, né? Então hoje é sítio. Então, mas independente de chácara, sítio, fazenda, nós temos uma empresa a céu aberto. Então, resumindo, nós tivemos que deixar a certificação por um período, adequar as áreas, adequar a parte de conhecimento, de manejo, e foi só lá em 2012 que a gente retornou. Isso em 2015, passando 80% das áreas, e para certificando, né, como orgânico, e com planejamento em 2018, passando 100% das áreas, que no caso aqui são 4 hectares, eu, meu pai e a minha mãe. A minha mãe trabalha, é cooperada, ela participa do grupo MOB, do grupo de mulheres aí aqui na cooperativa. Ela que puxa todo
todo o trabalho de gestão. Há 2 anos atrás, a gente teve a oportunidade de fazer, eu recomendo para os produtores, tem um curso do Senar de gestão, qualidade de campo. Só que eu vejo hoje a dificuldade muito grande de pessoal mais velho estar aderindo. Aqui mesmo era esse gestão de qualidade de campo, GQC, é voltado para casal. Aí quando eu trouxe a ideia aqui para a propriedade, para o meu pai, minha mãe participar, meu pai, isso eu marca tudo na cabeça, né? Não é muito comum. E eu vejo hoje a dificuldade do pessoal mais novo, 20 e poucos anos, que está formando e trazendo algumas ideias para a propriedade e sentem uma dificuldade, uma resistência. Só que isso eu vejo como uma oportunidade, né? Então a gente aprende muito. Então é um casamento, trazer coisas novas, adequar. Então, o que eu quero passar hoje um pouco é sobre como que a gente faz hoje aqui na propriedade, como custo de produção. É uma coisa assim básica, mas porém a gente procura ser o mais profissional possível, apesar que, independente da área, eu vejo que a oportunidade é grande. E no sistema orgânico, para a agricultura familiar, eu vejo que uma oportunidade enorme. Eu tenho alguns dados, um exemplo. Hoje, a principal fonte de renda, no caso nosso é o café, hoje qual que é os custos na agricultura familiar que impactam bastante? São insumos e mão de obra. Na agricultura orgânica, infelizmente, a gente está trabalhando para isso, mas ainda é dependente de insumos externos. Hoje eu gasto o quê? Hoje eu gasto mais ou menos, fica um custo aí de 15 mil reais por hectare. Aí quando fala assim, nossa, 15 mil reais, né? Mas são custos, vamos dizer assim, tem alguns tópicos de custo, né? O primeiro, insumos. Então hoje, o que a gente muda um pouco, na agricultura convencional, tem pacotes, então, e cada vez você está gastando mais, parece que as contas não fecham, né? Na agricultura orgânica é um pouco ao contrário. No início da transição, da parte de estruturação da área, do solo principalmente, talvez você vai ter um custo mais elevado nos primeiros anos. Porém, ao longo dos anos, você pode estar diminuindo esse custo. Ele vem diminuindo, diminuindo, diminuindo. Hoje, um exemplo, no cultivo convencional, se trabalha muito com 300 a 400 kg de N por hectare, de nitrogênio. Hoje, eu visito propriedades que trabalham com 150, 180. A gente tem um cuidado para não passar de 200, então seria 50% da economia. Isso com análise de solo, análise de folha, com todo o planejamento, com planejamento, com uma estimativa de colheita. Aí, quem não está no orgânico hoje, ou está entrando no orgânico, tem essas incertezas. Mas eu estou acostumado a trabalhar com 400 de N. Vou trabalhar com 200? Talvez, naquele primeiro momento, não. Tem que trabalhar com mais. Mas talvez vou chegar um ano que eu nem preciso usar insumos externos. Então, eu vou diminuindo o custo de produção. Hoje, num grosso modo, a gente tem um custo médio aí com insumos de inicial, vamos assim, por hectare, em média de 3 a 4 mil. Eu pego um custo de produção hoje em médio, no caso de custo médio de colheita e mão de obra, fica mais em média de 1.200, 1.500 reais. Aí o que acontece às vezes? O pequeno produtor tem uma dificuldade, mas é muito caro, eu não posso pôr tudo na ponta da caneta. Mas eu não tenho anotações, como que eu faço? Pode ser mensal, o ideal seria
diária, né, mas semanal. O que é o básico? Eu tenho que ter um plano de gestão, pelo menos eu tenho um caderno, uma planilha, um bloco. Não tenho um computador, não tenho, é muito complexo, mas eu tenho que entrar em contato com um departamento, hoje a Emater, Instituto Federal, no caso nossa, a cooperativa tem um departamento técnico, para ter formas e meios para a gente estar agregando, né? E, primeiramente, eu tenho que estar compilando esses dados de serviço, né? O que é o desafio? Eu chego no produtor familiar, eu chego no meu vizinho, meu tio, eu fui trabalhar no café. Quanto que é o seu dia? Ah, mas eu não marco o meu dia. Não falo, não, mas ele vale um dia, né? Aí então tem que pôr isso na ponta da caneta. Então é isso. Hoje, na cafeicultura orgânica, ainda tem um custo elevado de insumos ainda. Tem alguma maioria das propriedades são insumos externos. Vamos dizer que não são insumos tão caros, mas o montante, né, é muito alto. No caso, eu tenho que trabalhar com um exemplo. Nós trabalhamos com o farelo de mamona, um exemplo. Ele tem 5 de N. Aí o produtor convencional está acostumado com 30 de ureia. Mas eu não tenho condições de chegar a esse 30. Mas só que o que a gente leva em consideração? As perdas, né? E por ser um produto de origem vegetal, alguns produtos de origem animal, então ele tem essa agregação, né, no solo. E a gente trabalha no orgânico com muito equilíbrio. Nada muito e nada em falta, mas bem, vamos dizer assim, uma dieta saudável, assim. Enquanto no convencional é muito alto e baixo, né? Então eu tô com muito excesso, eu vou num churrasco, depois eu fico 3 dias sem comer. Então é mais ou menos assim na agricultura convencional para orgânica. Tem várias propriedades convencionais que estão trabalhando com manejo de solo, estão trabalhando com um uso mais racional de insumos, mas eu ainda vejo muita dependência, principalmente no convencional, né? Com insumos, né? Com pesticidas e na experiência que a gente tem na região, parece que o convencional não está fechando. Então eu tenho essa oportunidade de orgânico. Hoje no Brasil ainda o cultivo é muito pequeno ainda, mas está crescendo 20% ao ano. O convencional hoje cresce 2%. Então, produtores que têm a vontade de entrar numa agricultura orgânica, né? Buscar o conhecimento, mas é um empreendimento muito bom, tanto para a sua saúde, para o seu bem-estar, quanto financeiramente. Então, hoje, o básico na agricultura familiar hoje, a mão de obra já foi um desafio, está melhorando hoje. Teve muito êxito rural, né? Hoje os filhos estão voltando, estão formando, estão se capacitando e estão voltando para a propriedade. Então, aqui na região está acontecendo muito isso. É muito bacana isso, né? Porque você vai buscar o conhecimento e você vai trazer o conhecimento. Então, eu vejo que hoje tem muito conhecimento. Então, hoje, eu fiz Seria um custo hoje entre 3 a 4 mil reais por hectare de insumos. Custo de colheita aí varia muito, chega a mais ou menos 3 mil. Uma coisa que na agricultura familiar não se leva muito em conta, manutenção de equipamentos. Às vezes ele conserta um secador, adquire um maquinário e não põe isso na ponta da caneta. Então,
Isso é a dificuldade que alguns produtores têm hoje, pelo menos aqui na nossa região. E geralmente ele varia com custo e manutenção. Aqui para nós fica mais ou menos R$ 1.000 por hectare ano. A colheita chega a ficar 4.000 por hectare ano. Aí uma coisa também que o pessoal na colheita até eles estabilizam esses custos, mas os custos de administrativo. Geralmente ele tem um secador na colheita, ele paga uma energia elétrica bem elevada. Tem administração, ele vai num financeiro, ele vai numa palestra, ele vai numa cooperativa, ele vai num técnico, na Emater, ele vai fazer manutenção no equipamento, ele vai numa loja de insumos. Então, ele não põe na ponta da caneta esse custo, esse dia, esse deslocamento. Então, hoje está melhorando, está mudando. O pessoal tem planilha, mesmo que for um caderno. Eu fui na cidade tal dia e eu gastei X. Então, o pessoal, a gente vê que o pequeno produtor, aqui na nossa cooperativa, é em média 5 hectares, e os orgânicos em média 2 hectares de cultivo. Então, tem alguns produtores maiores, mas em média é de 2 a 5 hectares. Então, é áreas bem familiares mesmo. E isso que impacta lá no final do ano. Às vezes eu não sobrei tanto, mas eu paguei tudo certinho, paguei um maquinário, eu comprei um equipamento novo, adquiri uma área nova. Então, quando se fala que não paga, se paga. Com um bom planejamento, hoje, se a gente pegar uma cafeicultura empresarial, ela vai gastar hoje, em média, cerca de R$ 18.000 por hectare ano. Então, ela vai ter que, por obrigação, esse ano os cafés elevaram muito, né, os preços, então vai sobrar um pouco de dinheiro, apesar que o ano é baixo, né? Só que ele precisa necessariamente de vender o seu café a 550, R$ 600 para ele cobrir os custos de produção. E escolhendo 35 sacas por hectare. Aqui a gente trabalha com 22 sacas por hectare, com um custo médio por saca de R$ 600. Então, vamos falar em custos. Hoje, o produtor orgânico, no caso familiar, se ele trabalhar com acima de 15 sacas, para exportação, ele paga os custos e ele melhora a sua vida. Se produzir 30, tem propriedade que produz 30, maravilha, melhor ainda. Na agricultura orgânica, na cafeicultura orgânica, a gente não trabalha assim com um pacote. Às vezes o pessoal tem muito, quanto que produz, quanto que custa. Depende. Assim, a gente não é uma receita de bolo. Então, eu sempre comento com os amigos, com os cooperados, quanto que ele produz, quanto que ele vai te rendar, te dar a renda, depende de você. Então, depende de cada um de nós. Na agricultura orgânica, na agricultura agroecológica, depende do produtor para ele ter, sim, um sucesso na atividade. Porque, assim, eu posso pegar uma experiência com meu vizinho. Aqui na cooperativa, a gente tem mais de 20 cidades que são cooperadas. Isso, fora do município, é só produção orgânica. Hoje a gente está com 30% dos cooperados são orgânicos, mas ainda com 15% a 20% da produção. As outras produções são certificadas, mas são fair trade, né, convencional.
tem todo umas exigências para, mas então o desafio nosso é grande. Então a gente busca a gente tem aqui na cooperativa, tem cooperado da Zona da Mata, que é outra realidade daqui. Hoje não, mas antigamente a Zona da Mata era tido como o piores café, né, do Brasil. Hoje estão ganhando concurso de café e áreas pequenas, agricultura familiar também. Então tudo com gestão. Uma ferramenta que me ajudou muito nós aqui, antes de ter hoje um departamento da cooperativa, quando não, até, vamos dizer, há 4 anos atrás, a gente estava em construção ainda do departamento. Eu tive a oportunidade, em 2011, a convite do técnico Emater, do Herman, de entrar num programa do Certifica Minas Café. Aí, um dia, na oportunidade que eu tive na Emater, ele me disse assim, você está falando de custo, disso, daquilo, qual as dificuldades, você falou que na produção não estava fechando, tinha que melhorar. O que você tem lá? Falei, eu tenho anotações de manejo, custo básico, mas assim, bem básico mesmo. Aí ele fez uma visita para mim, a gente já compilou todos os dados, recebemos a certificação e estamos aí há 10 anos. E hoje, na agricultura orgânica, a gente tem que atender muitas legislações. E uma das legislações, das exigências, é ter um plano de gestão, ter tudo bem elaborado, para poder rastrear. Hoje, quem consome orgânico sabe que qualquer produto que seja tem que ter rastreado. Então, onde entra o planejamento, o custo de produção. Aí eu vou ter dados para me estar inserindo, para me estar levantando esses custos. O que eu faço aqui na região, no caso aqui na propriedade particular aqui, né? E recomendo para os amigos, para os familiares. Eu chega agora antes da colheita, eu já faço todo um apegado, né? Separando talhões, que é muito importante. Às vezes o produtor não tem ele marca tudo junto, às vezes um talhão está dando muito lucro, o outro está comendo aquele lucro. Então, se eu tenho todas as áreas separadas por variedade, por idade, eu sei aonde que eu estou gastando mais, aonde que eu estou gastando menos, aonde que eu tenho que fazer um trabalho diferenciado. Então, aquela exigência para me certificar o produto está me servindo como uma ferramenta para estar compilando esses dados. Eu chego agora em maio, eu já faço um custo básico por hectare. Tudo de mão de obra, tudo de insumos, tudo no geral. Eu já fecho aquele compilado de dados e deixo em aberto para colheita. Fechando colheita, eu pego os custos que eu tive de colheita, eu levo, vamos supor, a partir do momento que eu comercializei esse produto, aí eu vou fazer um geral, aonde eu costumo fazer aqui por saca, né? Eu faço por hectare, custo total, e por saca. Tivemos uma experiência aqui na propriedade, eu com meu pai, há 6 anos atrás, tinha uma área de meio hectare, com uma cafeicultura de um café de 30 anos. Então ele não foi fechando, foi diminuindo custo. Aí, como é comum, né, dá lá dó de arrancar o café, né? Tem uns pés bons, tem uns pés isso, aquilo. Aí teve que vir 3 técnicos, um da Copfam, do Certifica Minas, o outro da Emater, que dá assistência. E aí o meu pai realmente concordou. Quando a gente fez o arranquio da área,
ele ficou meio assim. Agora ele está com uma área muito boa, uma variedade muito boa, um espaçamento adequado. O que a gente tem muito aqui na região, o pessoal ainda, principalmente o pessoal mais velho, ainda tem muita incerteza com essas variedades novas. E no orgânico, esse custo, esse planejamento, para mim implantar essas variedades novas é crucial. É lógico que com um custo de produção, a minha lavoura está dando lá X, que nem eu comentei anterior, está dando pelo menos 20 sacos. Não tem por que eu estar renovando. Mas eu conheço lavouras que dá 8 sacos por hectare. Então, assim, aí fica meio um pouco complicado. A gente implantou em 2017, eu e o João Matheus, hoje ele é o coordenador técnico lá da cooperativa, do departamento departamento técnico. Nós fizemos um desafio, a gente foi visitar uma fazenda aqui em Botelhos, Fazenda Sertãozinho, para conhecer uma cultivar lá do Araras, que estava a primeira safra, com 3 meses, lá em setembro de 2017. E nisso a gente já tinha implantado umas áreas novas. Então a gente implantou e foi conhecer, né? Foi uma aposta, hoje, muito boa aposta, só que é um planejamento. Então eu vejo que a renovação de área hoje é crucial para o produtor ficar na atividade. Porém, tem que ter muito cuidado e muito planejamento. Aí, porque a gente sabe que o custo de implantação ele é alto. Aí vem a pergunta: eu tenho área própria? Isso, para agricultura orgânica, principalmente aqui para nós, o cargo-chefe é café tipo exportação. Então, tem um ponto negativo, uma dificuldade, um desafio para nós aqui no orgânico, qualidade de bebida. Se eu tiver uma bebida inferior, um exemplo, dá uma xícara arriada, eu tomei uma chuva, tive um problema com mão de obra, não consegui colher na hora certa, eu não tenho mercado para café orgânico. Eu tenho que encaixar ele no mercado comum, né? No caso, no convencional. Então, é um desafio. Só que esse planejamento a gente tem que ter lá atrás. Imagina eu estou implantando uma lavoura, entrando com uma certificação, né? Na hora que eu tenho um produto, aí eu perco por qualidade. Hoje aqui na nossa propriedade, nós estamos investindo em terreiro suspenso, que é muito bacana para a nossa realidade aqui. Então, na região está sendo muito comum o secador de caixa, estático, só que eu vejo tá um problema ambiental, né? Ele tem um custo muito alto também de implantação, porém ele tem esse problema ambiental também, de fumaça, mas é uma alternativa, né? Também. Aí voltando na parte de implantação de lavoura, implantar ou renovar, que seja, se eu tenho uma área nova, uma área própria, já é interessante. Eu vou adquirir uma área, vou por compra, ou posso arrendar uma área. É interessante fazer esse arrendo, porque aí aquele custo que você vai ter com adquirir uma área nova, você pode estar investindo na implantação, né? Hoje o custo de implantação, em média, fica em R$3 por planta, de 10 a 15 mil por hectare, para implantar uma lavoura, seja ela no sistema orgânico ou no convencional. Já uma coisa que geralmente o pessoal tem dificuldade
esse custo de formação. Hoje o custo de formação aí está em torno de R$ 5 por planta, ou seja, de 15 a 20 mil reais por hectare. Então, para mim ter uma lavoura com 4 anos produzindo, eu tenho que ter esse capital, mas não vou ter o capital hoje. Eu vou dar depreciando ele ao longo dos 4 anos, né? Então, o que a gente usa muito no orgânico hoje, vários produtores usam, é esse cultivo consorciado. No caso, feijão, milho, para consumo próprio ou para comercial, porque aí eu estou diluindo esse custo e estou abaixando esses custos de produção. Então, mas o que é bacana na cafeicultura, quando eu contabilizo esse custo de implantação, nossa, eu fico até assustado, né? Mas eu vou depreciar ele em 15 anos, até eu ter que fazer uma poda, então ele fica um pouco mais suave. E hoje, para a agricultura orgânica, quando a gente fala em custo de produção, no passado, agregava para exportação questão de 30% a 35% no preço, a no máximo 50%. Hoje está agregando 80% a 100%. Então, assim, hoje é uma oportunidade muito boa para estar fazendo essa transição, essa renovação de área, essa implantação. Mas se eu tiver uma planilha, um mínimo de custo, para mim estar depreciando esse custo, ele fica bem interessante. Então, os custos anteriores, anuais, o que acontece? Ou às vezes eu tenho a necessidade, minha lavoura ainda está boa, mas eu preciso renovar com poda. Geralmente o produtor não contabiliza esse custo de renovação. Hoje a gente tem alguns dados aqui, particulares, e aqui na região, de R$ 8.000 por hectare para esqueletar uma lavoura, para fazer um esqueletamento. Então, quando eu comento com meus amigos, com meus vizinhos, nossa, eles ficam assustados. Nossa, mas é muito caro. Aí quando a gente vai conversando, pondo na ponta da caneta, o que você gasta com isso, com aquilo, vai ficar um ano sem produzir. Você vê que aquele custo não é tão alto, né? Então, a gente vê também, não é tão apreciado aqui na agricultura familiar, mas em propriedades médias e grandes, os custos de oportunidade. Ele pode estar investindo capital em outra aplicação e tendo uma renda extra. Mas quando a gente conversa em agricultura familiar, às vezes ele adquiriu um equipamento, fez uma melhoria na propriedade, mas ele não vai ser exclusivo para o café, ele vai usar para outras coisas, para outros cultivos. Então, ele é mais diluído esse custo de oportunidade na agricultura familiar. Deixa eu ver aqui. Uma coisa também que eu vejo muita dificuldade que tivemos, que eu acho que nós não levamos em consideração na agricultura familiar e algumas propriedades médias, o custo de depreciação dos equipamentos. Então, às vezes ele tá adquirindo um trator, renovando, adquirindo um secador, fazendo um barracão, adquirindo um maquinário. Na região nossa aqui é muito comum as maquininhas manuais, geralmente de prestação de serviço. Então, às vezes teve que substituir, teve que renovar, teve o capital para fazer isso, mas não está contabilizado essa depreciação.
Então, é essas questões que eu vejo dos desafios que a gente tem, que a agricultura familiar, hoje o produtor ainda está vendo isso como uma necessidade, né? Que ele está enxergando esse aumento de custo. Então, mas tem que ser de forma gradativa. Como foi aqui na minha propriedade, chegar hoje com tanta informação para o produtor, ele vai ficar até assustado, né? Juliano, licença. A Thalita. Acho que travou a Maria. A Thalita levantou a mão para fazer uma pergunta. Acho que a minha internet está ruim aqui. A Thalita levantou a mão. Thalita, A internet aqui tá meio ruim, tá dando para me ouvir? Tá dando sim. Hoje, Gil, eu posso perguntar agora ou você quer terminar o raciocínio? Oh, tranquilo, pode perguntar. Assim, em termos de plantação de lavoura orgânica, né? A pessoa quer iniciar o processo de, quero implantar a lavoura e já quero começar ela no sistema orgânico. E tem aquele produtor que tem a lavoura já implantada, mas ele quer passar pelo período de transição, né? Pelo período de conversão. Em termos de número, fica mais fácil, fica mais barato eu implantar uma lavoura já no sistema orgânico, né? Começar ela ali naquele sistema orgânico ou passar aquela lavoura pelo período de conversão, considerando essa questão da dependência de insumo, uma lavoura que já está acostumada naquele manejo convencional de aplicação de produto, gastos com insumos, gastos com fertilizantes, com agrotóxicos. Como que você vê isso? Assim, você tem essa experiência? Você contar um pouquinho para gente? Sim. Hoje a gente aqui no município, então é um pouco montanhoso, o que a gente vê? Áreas de face norte, de como a gente chama aqui, terreno de cultura. Terreno de cultura é uma área mais fresca, fertilidade já natural bem elevada. Já um passo à frente, já é meio caminho andado, como a gente fala. Depende muito, são vários fatores, depende muito do histórico de utilização da área. O que acontecia muito no passado, aqui na região, eu estava com uma agricultura convencional hoje, fungicida, inseticida, herbicida. Aí, o ano que vem, eu quero fazer orgânico e entro. Aí passava o que acontecia antigamente. Passava 2 anos, o produtor desistia. Aí, quem que era o culpado? O culpado era o orgânico, mas só que foi na hora errada, na maneira errada. Então, depende muito do histórico da utilização da área, mas, no geral, se eu tenho uma área aqui, um exemplo, as nossas áreas antes de converter para orgânico eram SATs. Usava adubo químico, alguns adubos orgânicos e zero de pesticidas. É um ponto significativo. Eu tenho uma área muito solarada. Eu tenho um café que ele está depauperado. Eu tenho um café bom. Vamos pegar uma lavoura bonita, boa, mas eu não tenho nenhum quebra-vento, eu não tenho nenhuma arborização. Então seria complicado. Talvez seria ter que fazer um plantio orgânico, com mudas orgânicas. Aí eu já não tenho nenhuma dependência química na planta. Hoje tem estudos que, principalmente o glifosato, a gente encontra traços de glifosato depois de 9 anos na lavoura de café. Então, a gente vê sistema radicular altamente comprometido depois de vários anos que se usou glifosato. Então, assim,
Particularmente, eu vejo que se eu adquirir uma área que não foi café, se não for uma área degradada, né, ele vai bem melhor, a condução dele vai ser melhor, o meu custo inicial, ele vai ser paralelo ao custo convencional, porém, a curto e longo prazo, o meu retorno vai ser mais interessante. Vamos falar hoje, no momento atual, antigamente se falava muito em plantar orgânico mais espaçados, mais largo, no caso entre plantas, entre linhas, para estar trabalhando com mais matéria orgânica. A gente vê hoje que o cultivo semi-adensado está sendo mais interessante e trabalhando com quebra-vento, com arborização, por conta de clima. Então eu vejo que implantar uma lavoura hoje é mais interessante, mas se eu tiver uma lavoura bem conduzida, e já o que é a ideia que a gente trabalha hoje? A gente faz a conversão da área, tirando os agrotóxicos, depois começando a adubar orgânico, aí depois a gente faz a avaliação. Tem alguns produtores que chamam para a gente ir na área para dar uma olhada, a gente vai produtor na nossa área de produção para conhecer um pouco, para fazer essa conversão. Mas tanto na conversão de áreas implantadas quanto na implantação de áreas orgânicas novas, é interessante, só que não tem assim, vai depender muito da qualidade da lavoura. Economicamente, para fazer a conversão, seria mais econômico no caso inicial, se a lavoura tiver condições, né, sanitárias para isso. Com espaçamento não tão... Pelo menos hoje a gente trabalha pelo menos em 4.000 plantas por hectare. No orgânico, hoje as minhas áreas é de 4.000 plantas por hectare. A vantagem de implantar uma nova área são produzir as mudas, que é uma vantagem muito grande, tá entrando com esse plantio. E outra vantagem grande é eu estar adequando os espaçamentos. Aqui na região nossa, a gente tem um catucaí da GSL, 2,5 por 80, 2,60 por 80. Eu tenho um catuai 99 com 23 anos, que é uma lavoura muito boa. Nós que fizemos as mudas, 2,5 por 1. Porém, precisa de mais um cuidado com poda, né? E já uma área nova de araras, está com 4 anos e meio, é 3 por 80. Aí, geralmente, essa área, a gente optou por fazer um cultivo mais entre linhas, né? Um pouco mais largo, para estar aproveitando mais, por conta dele estar... A implantação, eu vejo hoje como mais interessante, por conta de estar pondo variedades imunes à ferrugem, que é uma das principais doenças e obstáculos para o orgânico hoje. No início, vamos dizer assim, até 5, 6 anos de cultivo orgânico. A partir de 6 anos até 10 anos, aí essa ferrugem do cafeeiro não vai causar dano significativo, porque o ambiente, o equilíbrio ali, vai ter a doença, mas é com muito equilíbrio. Mas hoje, particularmente, eu vejo que implantar é mais interessante. Apesar que economicamente, no inicial, a conversão de uma área, seja ela esteja bem vigorosa, também é mais econômica assim de imediato. Espero que tenha respondido, ou se ficou alguma dúvida, vocês podem estar perguntando.
Não sei se a Maria falou que está com um pouco instável a internet, Juliano. Eu fiz uma pergunta e depois a Alice também se inscreveu. A gente pode fazer as duas juntas? Pode? A minha pergunta, Juliana, é qual que é a contribuição da Copfam, das cooperativas, né, associações e sindicatos, nesse processo de gestão dos custos, né? Você trouxe um pouco a sua experiência, você é cooperado da Copfam, aí queria ouvir um pouquinho da contribuição, importância também, né? E aí a Alice. Hoje a cooperativa, ela é um casamento do orgânico e o convencional. Hoje, apesar de a gente ter 30% orgânico, então todos os trabalhos é voltado para incentivo para os produtores convencionais estar fazendo essa conversão. Para mim, certificar uma pequena área hoje aqui, particular, infelizmente, o custo é um pouco alto. Para a horticultura, fica até 2 hectares, fica em um custo de R$ 1.500. Para café, aí é a propriedade. Para café, uma pequena propriedade, em média, fica R$ 4.000 a R$ 6.000 por hectare. Hoje, na cooperativa, como a gente tem um sistema de controle interno, que é uma, vamos dizer assim, nós somos lá uma mini certificadora, nós fazemos serviço para a certificadora. Hoje a cooperativa certifica, hoje a empresa que nos acredita, né? Ela é um parceiro, verificador, e quem nos fiscaliza é o Ministério. Até 4 anos atrás, a gente começava o trabalho antes da colheita, terminava lá em outubro, o trabalho de certificação, e em janeiro o produtor pagava o custo de certificação. Na época era mais ou menos R$ 150 por hectare. Com o projeto do Fairtrade, hoje o cooperado da cooperativa, ele não tem nenhum custo de certificação, ele tem um programa de doação de micronutrientes para todos os hectares, ele tem uma assistência técnica, quando precisa, e um programa de duas análises foliares e uma análise de solo mensais. Então, hoje, a contribuição, isso diretamente para o produtor. Já sofremos com muita desistência no passado, muitos erros, né, no passado. Hoje, aquele produtor que ele não tem na hora ali a lavoura adequada para ele fazer essa transição, o departamento técnico hoje, de mais ou menos 2 anos para cá, ele que avalia a área e faz um programa para a condução dessa área para um futuro orgânico. Então, isso está sendo muito bacana lá, através de alguns projetos do Fairtrade. Obrigada, Juliano. Alice, você quer fazer a pergunta? Quero. Oi, Gil, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta e fazer uns comentários junto. A minha pergunta é como convencer o produtor a fazer uma gestão de custo na propriedade. Por exemplo, eu sou de Carvalhópolis e lá em casa, em volta, é tudo pequeno produtor. E hoje, como você falou, os filhos estão assumindo. Então, os rapazes lá que é mais ou menos da minha idade, lá 26 anos, 24, lá em casa o meu irmão que tem 24, meu outro irmão que tem 20, estão tudo assumindo as propriedades. Só que eu não vejo nenhum deles e eu acho meio difícil também convencer os meus irmãos a fazer uma gestão de custo, colocar todos os custos num papel. E hoje também é muito fácil fazer o financiamento, né? Você pode financiar um terreiro, financiar um secador, você quer financiar a maquininha. Eu vejo, se fizer um financiamento mal feito, mal pensado, você vai acabar se endividando. Então, já forma mais uma dívida ali junto
com um produtor, um pequeno produtor. Então, eu queria saber uma maneira de falar com eles, de tentar convencer que tem que fazer isso, porque aí ele vai começar a ter um lucro real, né? Com certeza. É uma tarefa, vamos dizer assim, que é um desafio. Sim. É uma coisa que é preciso, mas não é fácil. Eu acredito que se a gente pôr assim, vamos tirar a depreciação, desembolso, como hoje chega na propriedade eu não tenho nada, o que eu costumava fazer antes? Eu punha dia de serviço, quanto que eu trabalhei, quanto que eu preciso ganhar naquele mês. Um exemplo, eu tenho que ganhar no mínimo acima de um salário, pelo menos um salário mínimo. Aí o meu pai trabalhava, quanto que a gente tem que ganhar esse mês? Tem que ganhar X, quanto que vai gastar de adubo? Vai comprar uma maquininha, a maquininha custou, um exemplo, 3 mil, eu vou depreciar ela em 3 anos. Então, esse ano a gente vai precisar de R$ 1.000 para pagar a maquininha, porque eu acho que é uma interpretação bem na fala do produtor. Eu estou com 43 anos, conheci o café foi anteriormente com 13. Hoje eu estou com 43, meu pai tem 70 e a gente, vamos dizer assim, que é uma discussão saudável que até hoje tem. De estar gestão, de estar tentando melhorar, então assim, eu acho que tem desde 2003 que a gente fez esse curso junto, eu com ele, com a minha mãe, e até hoje. Hoje tá. Aí ele era SAT, aí ele entrou no orgânico também, tem uns anos. Aí eu falei para ele, vai ter que seguir, vai fazer anotação. Aí o que ele falava para mim? Marco tudo na minha cabeça. Eu acho que é. Sim. E já tá tudo certo, ele falava para mim. Eu falei, tá tudo certo. Aí, mas o que eu acho bacana na certificação orgânica, ela cobra Sim. eu ter um caderno, cobra eu ter um plano de manejo. Então, ele entrou, então hoje está absorvendo melhor. Mas, ó, pra você ver, é uma caminhada. Sim, lá na região não tem agricultor orgânico, né? É familiar, mas em Carvalhal eu acho que nem tem associado na Copfam, não sei se tem. Não tem tradicionalmente tem um cooperado, mas é fair trade lá. Fair trade. Fair trade. Mas o que é comum? Ele comprou o convencional, ele contratou o vizinho para ajudar a colher, pagou X, comprou o adubo, vendeu o café, sobrou, tá bom demais. Não vou marcar não, porque eu não tenho tempo para isso. Mas quando a gente levar o hábito de marcar, quando você esquece, você fica acomodado. Então seria criar um hábito e fazer uma gestão de custo não tão avançada, né? Apenas não tão avançada. E mostrando... E evitar esse conflito inicial. Um exemplo assim, vamos dizer, como eu estou no meio do caminho, já indo para o lado já dos mais velhos, né? E já passei para esse lado de levar coisa nova, eu vejo que, às vezes, esse atrito, às vezes eu tenho que levar coisa nova, mas eu tenho que pegar muita coisa de aprendizado, então, realmente é um desafio. Mas não podemos desistir. Começa a fazer de uma área, um talhão de café, que seja 2.000 plantas, 1.000 plantas. Fala assim, eu vou acompanhar isso aqui, vou contabilizar. Aí você começa a ganhar. Aí chega para os irmãos, você fez essas contas, sabe isso? Um exemplo hoje, a gente vai fazer um inventário. Às vezes eu tenho aqui um pequeno sítio, eu vou pôr tudo na ponta da caneta. Tudo que eu tenho, quanto que custa, quanto que vale para mim, quanto que... Nossa, eu não sabia que eu tinha tanta coisa, né? Que realmente tem um valor econômico. Mas não desistir e sempre estar se capacitando. E eu vejo na agricultura familiar
realmente ter esse método mais simples, não tão complexo assim, né? De estar levantando esses custos básicos, ô Alice. Tá bom, então. Vou tentar lá em casa, vamos ver se vocês conseguem fazer Tenta alguma lá. coisa. E é menino novo, né? Rapaz novo, 26, 24 anos, seria ideal, porque eles Nossa, vai crescendo se eles conseguirem fazer uma gestão de custo bem feita na vida. com certeza. Então tá bom, então. Eu Obrigado. comecei com 26. 26 aí, ó, tá quase É, perto. Tá certo, obrigado, hein? por nada. Acho que a Thalita levantou a mão, Thalita. Pode falar. Gil, minha pergunta é em relação à questão de diversificação da produção, né? Tem aqueles produtores que, não sei se é uma experiência sua, né, de ter o café, mas também ter outras culturas ali consorciadas com o café para estar extraindo outra fonte de renda. Como que você vê essa diversificação da produção, né, na agricultura familiar como uma forma também de diversificação da renda? Então, eu Que é uma vejo, possibilidade, né? Tipo, o com café, né, que certeza. tem a produção anual e tentar, né, aproveitar o espaço que tem, né? E eu tive eu participo já há 6 anos do Orgânico Sul de Minas, em Confidentes. Eu já tive. Hoje eu participo de uma grupo de trabalho, né? De um GT de insumos, e sou coordenador aqui do grupo, aqui do meu bairro. Então eu tenho um movimento muito bom com o sistema participativo. Tive a oportunidade de conhecer lá em outubro de 2015. Então, lá eu vejo como que o pessoal trabalha na diversificação. Então, o que eu comentava com o pessoal? Até aqui em casa, às vezes. Eu tenho café orgânico e eu vou lá no mercado comprar. Eu vejo produtores aqui comprar lá comprar feijão, exemplo. Eu fui numa visita num núcleo lá em Brasópolis, na ABAL de Luminosa. Aí o técnico da Emater lá, o Augusto, ele falou que lá era o mesmo problema. Eles tinham banana orgânica e o resto tudo convencional, assim, e comprava, né? Então eu vejo que para nós, um exemplo, feijão convencional teve R$ 10 o quilo. Aí meu pai escolheu colheu 3 sacas, a gente ficou uma para o gasto, aí entrou tudo no custo. Produção, era para consumo próprio, mas a gente contabilizou quanto que estava a saca. Chegou a saca de feijão aí, R$ 400, R$ 300. Milho, né? Tá todo mundo plantando milho agora, mas todo mundo deixou de plantar, né? Eu vejo que, principalmente para a agricultura orgânica e para a saúde, né? A gente trabalha com agricultura e tem que ir no mercado comprar um monte de coisa. Tem algumas coisas que não tem como, mas eu tenho uma horta comunitária aqui com a minha mãe, ajudo ela, de vez em quando eu faço a feira, né? Mas eu acho que estou mais fazendo a feira ultimamente, né? Tem tem um projeto da cooperativa que é Hortmob, de as cooperadas vão fazendo a horta, né? Para vender o excedente e com projeto para apadrinhar. A gente apadrinhar as produtoras e receber X cesta. Aí eu tive a oportunidade de apadrinhar minha mãe, né? Que aí estava aqui do lado. E ela que ela teve a ideia do projeto de Hortmob. Então, assim, eu vejo que falta muito nas propriedades orgânicas que eu conheço, de talvez estar produzindo só café, e está deixando de outras coisas. Às vezes está tendo aquele custo está ficando mais alto, mesmo que aquela lavoura ela está dando uma renda até significativa, mas eu estou tendo um custo tão alto adquirindo outros produtos para o consumo e não são saudáveis assim, né?
Tem um cooperado aqui nosso, milho crioulo, então a gente vai para o produtor, estão fazendo essa produção das sementes, né? Porque hoje se conversa tudo só em transgênico, né? Então eu vejo que não dá para trabalhar com agricultura familiar sem estar consorciando as lavouras com culturas, nem que for para consumo próprio. E sobrou um excedente, aqui na cooperativa a gente não certifica outros produtos, é só café. Mas a gente tem 160 produtores cooperados no orgânico e 40 estão no sistema participativo. O sistema participativo, aí você recebe um certificado particular com todos os produtos que você produz na propriedade. Então você pode estar vendendo excedente, diminuindo o custo, aumentando a renda e melhorando sua alimentação, né? Isso. Muito obrigada, Gil. Eu também vejo essa diversificação como uma oportunidade para o produtor, né? Porque não adianta nada ser orgânico, mas ter um monocultivo de café, por exemplo, e ser só orgânico. Então, assim, é questão de aproveitar a área também, né? Aproveitar a área ali, né? O espaço entre linha do café e estar cultivando outras coisas. Muito obrigada. Por nada. Bom, eu só tenho eu tenho mais uma consideração. Eu tinha separado aqui duas questões. Hoje a gente aproveita, assim, tudo que é exigência, a gente tem que absorver e tem que transparecer no melhor possível. Alguns produtores têm até uma dificuldade, alguns até não entram no sistema de certificação. No caso, para mim ser orgânico eu tenho que ter certificado, por conta de muita burocracia, muita cobrança, muito não para o orgânico. Eu comento que o pessoal do orgânico são guerreiros, porque eu que presto esse serviço, né? Tá trabalhando junto, né, com a Thalita, e então como a gente tem a cooperativa e tem um sistema de certificação, um departamento, então fica mais não tão pesado para o produtor. Porém, tudo que é de imposição eu tenho que trazer como um desafio, uma oportunidade. Hoje, para mim, para o Ministério, eu tenho que fazer um plano de conversão. Para o pessoal de cultura perene, tem uma dificuldade, que esse plano de conversão, plano de manejo orgânico, ele é de janeiro a dezembro. Então, tudo que eu pretendo realizar, eu tenho que pôr num plano. Eu chamo de plano de gestão. Aí, o que eu comento pro pessoal? O pessoal fala assim, amor, orgânico é muito burocrático, é muito isso, muito aquilo. Se eu tenho conhecimento básico, pelo menos das normas, se eu tenho uma boa gestão, a certificação é muito tranquila, é muito suave, depende do meu plano de gestão. Aí, como a gente estava conversando, não é uma coisa complexa, básico. Esse plano de manejo, o produtor tem que ter uma cópia em casa. Ele é um básico, um exemplo, é um manual de instruções que eu vou ter durante o ano. Então, eu vejo uma ferramenta muito boa para me auxiliar nesse plano, nesse curso de produção. Então, eu tenho... desculpa. Eu tenho, assim... Eu tenho que pôr lá equipamentos e máquinas, eu tenho que pôr lá o plano de sementes, mudas, eu tenho que fazer lá o meu plano de adubação, eu tenho que ter lá minhas divisas, minha recepção de matéria-prima, o meu beneficiamento, transporte, como que eu faço com o meu manejo de resíduos, gestão, a qualidade, o beneficiamento, transporte. Então, tem todo um apegado que eu tenho que estar preenchendo durante o ano. Aí, o que eu posso aproveitar?
ou eu tenho que fazer todo dezembro, janeiro, eu tenho que fazer a atualização desse plano para o ano seguinte. Aonde eu posso ver o que eu estou melhorando. O ano passado, agora eu estou adquirindo mais uma área, estou adquirindo mais equipamento, estou fechando minhas contas. Então, essa exigência de ter um plano de manejo, eu posso ver como um manual de instruções que eu vou ter aqui na minha propriedade. Então, eu vejo isso como uma oportunidade. Tá trabalhando hoje com certificação. Hoje aqui, apesar que a nossa propriedade é uma propriedade pequena, são 4 hectares de cultivo, a gente tenta trabalhar, a gente tem um certificado orgânico, né, por auditoria, a gente tem um certificado parte das áreas pelo sistema participativo, eu tenho o Certifica Minas Café, a gente tem o Fairtrade e estamos entrando com o Rainforest. Então, assim, aí fala, nossa, é tanta coisa, né? Mas um leva ao outro. Assim, o que eu faço no orgânico, no plano de manejo, ele vale para todos. Então, eu vejo a certificação hoje como uma ferramenta para me auxiliar nesse meu plano de gestão, nesse meu custo de produção. Então, eu acho que extrema importância. E, para mim, estar fazendo a manutenção desse certificado, eu tenho que estar em dias com as notações. Para o Ministério, obrigatoriamente eu tenho que guardar todas as minhas anotações de campo, notas fiscais, compra de insumos, venda de produto, por os 5 anos. Então eu vou ter uma planilha ali, arquivo, pode ser simples, um caderno, eu pego as notas, ponho numa pastinha, guardo. Em 5 anos eu posso fazer uma pegada depois de 2 anos atrás, como é que estava. Às vezes eu sento ali, pego um arquivo meu, que eu tenho lá de 2003, quando eu comecei a pensar em custo. É bacana, você faz esse apegado de quando você passou muitas dificuldades. Então, nós aqui ficamos um tempo sem colher, então, assim, tudo ajuda para você fortalecer a agricultura. Aqui eu até tinha comentado com a Thalita, que aí eu tinha posto, a gente já comentou um pouco sobre os cultivos consorciados, sobre estar agregando esses cultivos consorciados, né? E tá entrando também, né, no escopo, né, na produção, como fonte de renda. Então, tem vários cursos, fabricação de doces, a minha mãe mesmo, uma época, a gente tinha as bananas para quebra-vento. E aí ela fazia doces, entregava à escola. Aí depois mudaram a dieta, né, que doce estava... Aí, mas na época era um projeto da prefeitura. Então, agregou muito. Uma coisa que era quebra-vento, que a gente usava para consumo, né? Não era de fins lucrativos para banana, mas acabou agregando. E a gente pode estar, que nem a gente comentou anteriormente, tá comercializando esse excedente, né? Então é muito importante. Mas eu acho que é isso, um pouco para passar. Fico à disposição de responder alguma dúvida, alguma coisa. Eu queria fazer só uma consideração. Quando a gente, até eu vou ler aqui, quando a gente parar de dizer, né, não posso, não consigo, e passar a dizer, oh, meu Deus, se o Senhor me der aquilo que o Senhor está me pedindo, então pode me pedir o que o Senhor quiser. Assim todas as coisas se tornam possíveis. Santo Agostinho. Então, assim, tudo é possível quando a gente tem determinação, e a dificuldade nos torna mais fortes, né? E tudo de ruim tem um lado bom. Então, eu acho que muita coisa
acontecendo. A gente tem que estar filtrando, é muita informação, Então a gente tem que estar filtrando e pegando tudo bom. Então tudo tem um lado bom, então a gente tem que procurar pegar e usar aquilo de melhor que nós temos, né? É isso, eu fico à disposição para alguma pergunta. Obrigado. Juliano, muito obrigada pela sua participação hoje com a gente, viu? Eu Muito agradeço. importante seu relato, para a gente tentar entender o quanto é importante a gestão de custo numa propriedade, ainda mais uma propriedade orgânica, né? Alguém tem alguma consideração para falar? Alguém quer falar alguma coisa? E eu queria também reforçar que o link da nossa lista de presença está no chat. É muito importante assinar para conseguir receber o certificado da palestra de hoje. Aí, se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode abrir o microfone ou mandar no chat. Obrigada, viu, Juliano? Agradeço, estou à disposição. Quando a Thalita me convidou, né, a gente não sou palestrante, né, falei, vamos fazer uma conversa, pegar um pouco de tudo um pouco, né, espero que tenha contribuído e alguma coisa que às vezes ficou confuso, peço desculpa, mas eu acredito que deu para entender. Dúvidas, aí estamos à disposição. Acho que a gente podia tirar um print, né? Uma foto, se todo mundo quiser abrir a câmera, quem não quiser também. Boa ideia. Você tira, Natália, ou eu tiro? Você que sabe, se quiser eu faço o print aqui. Quem puder abrir as câmeras, a gente pega todo mundo desprevenido. Juliana, aproveitar para reforçar o agradecimento, obrigada pela contribuição, espero que a gente se encontre em outros espaços também, né? Obrigado, é um prazer. A Thalita me convidou, é um desafio, né? E tá falando um pouco, mas como a gente não é assim, um palestrante, não é da área, é mais uma questão de vivência mesmo, de algumas experiências, mas fiquei muito, muito agradecido, de coração mesmo, o trabalho de vocês, de todos vocês nesse grupo de estudo bacana demais, e estão no caminho certo, pode ter certeza disso. E precisando, estou à disposição, a cooperativa está à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Logo vai passar esses problemas, que a gente recebe muito estagiário, muitos produtores, muitos consumidores. Então, estamos aqui de portas abertas e para qualquer coisa que vocês precisarem, né? Estamos aqui. Acho que a Lud levantou a mão. Ela está sem microfone. Acho que é isso, gente. Então, a gente pode ir conversando. Eu vou só parar, então, a gravação, se ninguém tem mais nenhuma pergunta.